Olá, queridos! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da literatura, né? E aí hoje, quando nós falamos em literatura, nós vamos estudar a última escola literária portuguesa, que vai ser responsável também pela origem da literatura brasileira. Hoje nós vamos fazer estudo do classicismo português, que também é conhecido como quinhentismo português. Antes de estudar as características desse movimento, eu acho bem interessante nós refletirmos sobre o nome, classicismo. Quando nós falamos em clássico, geralmente em sala de aula eu pergunto aos alunos, e aí vários respondem: ah, professora, clássico é tal filme, clássico é tal livro, clássico é tal jogo de futebol. Alguns até falam de cantor também, de música. E aí, se nós pararmos para refletir, tudo que é citado enquanto clássico, é algo que ficou marcado, que mesmo com o tempo não é esquecido, continua sendo lembrado por várias gerações. Então, quando nós falamos em classicismo, nós estamos falando de um movimento literário que, além de retomar elementos da cultura clássica que foram, não posso dizer destruídos, mas que foram esquecidos durante o período da Idade Média, ele produziu, durante a época do classicismo, foram produzidos textos que até hoje são lidos e lembrados. Então, como eu sempre faço, eu preparei um slidezinho para, a partir do slide, nós desenvolvermos a nossa aula de literatura sobre o classicismo português, que, como eu disse a vocês, também pode ser chamado de quinhentismo português. Então, o classicismo, ou melhor, o quinhentismo português, como é conhecido, é o nome que se dá à literatura produzida durante o Renascimento em Portugal. Este foi um amplo movimento artístico, cultural e científico que ocorreu no século XVI, inspirado sobretudo nas ideias e nos textos da cultura clássica greco-latina. E aí, bem importante, vocês já estudaram várias vezes em história, que na Antiguidade Clássica, principalmente em Grécia e Roma, a produção cultural ela era imensa. Seja a produção voltada para o teatro, para as artes plásticas, para a literatura. E aí, com a chegada da Idade Média, que também ficou conhecida como Idade das Trevas, toda essa produção literária ela foi, de certo modo, obscurecida. As pessoas não tinham mais acesso a essa produção artística. E aí, com a chegada do Renascimento, toda essa cultura greco-latina, atrelada a novos elementos, passam a fazer parte do que nós chamamos de movimentos ou escolas artísticas e literárias. E aí, o contexto histórico, eu coloquei 3 pontos, porém eu destaquei um. Vejam que, durante o classicismo, nós tínhamos as grandes navegações e os descobrimentos, que eram no final do século XV, a formação dos estados modernos e a Revolução Comercial. Desses 3, é importantíssimo que vocês fixem bem a questão das grandes navegações. Por quê? O que é que acontecia? Vocês viram que na aula anterior de literatura, o homem ele estava vivenciando o humanismo, ou seja, ele estava em um período em que a Idade Média estava deixando de existir e o renascimento cultural estava surgindo. O homem estava tendo contato com novas culturas, e essas novas culturas elas vieram por meio das grandes navegações. Então, nós podemos dizer que as grandes navegações, ou seja, essas expedições organizadas, por exemplo, como a expedição organizada por Portugal, em que eles buscavam as Índias para expandir o domínio das especiarias e acabaram encontrando o Brasil, isso faz parte também das grandes navegações, e foi a partir dessas grandes navegações que outras culturas foram sendo conhecidas e atreladas àquilo que o povo europeu já conhecia e já dominava. E aí vem as principais características do que nós chamamos de classicismo português. A primeira delas é a idealização amorosa. Depois vem o predomínio da razão. E aí isso é muito importante. Por quê? Durante a Idade Média, a razão ela não tinha espaço nenhum dentro da produção artística, literária e religiosa. Todos os fatos eles eram justificados pela religião, melhor, pela Igreja Católica. E aí, quando chega o momento da expansão das grandes navegações, o que é que acontece?
a razão ela começa a dominar, porque o homem passa a questionar, a refletir. E aí vem o paganismo, ou seja, a partir desse momento, não, isso já vem sendo iniciado, na verdade, no humanismo. O homem ele deixa de ter uma visão apenas cristã, católica, e passa a ter uma visão também do mundo, que é chamada de visão pagã. E aí vem a influência da cultura greco-romana, o antropocentrismo, né? Ou seja, o homem como centro de tudo. O universalismo, os temas eles deixam de ser individuais e são tratados de forma universal, ou seja, se eu vou falar do amor, eu não vou falar do amor que eu sinto, eu vou falar do amor como sentimento no geral. A busca da clareza e o equilíbrio das ideias, que está totalmente relacionado ao predomínio da razão, o nacionalismo, o gosto pelo soneto, e é importantíssimo destacar essa questão do soneto. Ao longo da vida de vocês, enquanto estudantes de ensino médio, estudantes de literatura, a palavra soneto ela vai aparecer várias vezes. Então, o soneto é um tipo de poema fixo que vai ter 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes com 4 versos cada uma, ou seja, 2 quartetos, e as 2 últimas com 3 versos cada uma, que serão chamadas de 2 tercetos. Então, esse é um texto criado ainda na Antiguidade Clássica e que vem a ser retomado aqui no classicismo. Emprego da medida nova. O que é essa medida nova? São os versos decassílabos, ou seja, os versos com 10 sílabas poéticas. Durante o trovadorismo, os versos eram feitos em forma de redondilha menor, ou seja, versos com 5 sílabas poéticas. Quando nós passamos a estudar o humanismo, nós vimos que alguns versos já começavam a ter 7 sílabas poéticas, que eram as redondilhas maiores. E aí, quando nós chegamos no classicismo, os versos eles passam a ter 10 sílabas poéticas, e aí são chamados de versos decassílabos, que seria a medida nova no período. E uma busca pelo equilíbrio formal. Se eles retomam essa questão da cultura clássica greco-romana, onde a beleza, a precisão formal era importantíssima, eles também buscam isso dentro da produção literária do classicismo. E aí, quando nós falamos em classicismo português, né, diferente dos outros 2 movimentos literários que nós vimos anteriormente, que nós trabalhamos as características do movimento, os tipos de produção literária, nós começamos a trabalhar aqui o principal autor. Por quê? Porque o classicismo português, né, quando se diz respeito ao vestibular, ele é totalmente baseado na produção literária desse rapazinho aqui, Luís de Camões. Então, quando nós falamos na produção do classicismo, ela vai ser uma produção voltada para a poesia lírica e para a poesia épica, e que serão representadas por Luís de Camões. Então, eu optei por nós começarmos já falando de Camões e, a partir daí, ver como é que é essa produção literária. Então, Luís de Camões, ele nasceu em 1525 e faleceu em 1580, né? E Camões, ele vivenciou várias, né, aventuras. Inclusive, ele participou de uma guerra, perdeu o olho nessa guerra, e ele ficou conhecido pela sua extensa produção literária. Foi autor responsável por projetar a literatura portuguesa entre as mais significativas no cenário europeu, nesse momento histórico. Sua produção literária é dividida em 2, como eu havia dito. Ele vai ter a produção lírica e a produção épica. E aí nós começamos pelo estudo da produção lírica. A poesia lírica. Na lírica, Camões cultivou tanto os poemas em medida velha, que eram as redondilhas, lembrando que eles poderiam ser versos de 5 ou 7 sílabas poéticas, quanto os poemas em medida nova, que eram os versos decassílabos. Na maioria das vezes, optou pelo soneto, cujos temas principais eram o neoplatonismo amoroso, ou seja, essa idealização amorosa, a reflexão filosófica sobre o desconcerto do mundo e a natureza. E aí Camões, dentro de sua produção literária, ele traz um fato bem importante quando nós falamos da questão do amor. Para Camões, existiam 2 tipos de amor: o amor com A maiúsculo e o amor com A minúsculo. E o que é que diferenciava esses 2? O amor com A maiúsculo, ele era um amor
supremo, um amor puro, né? Um amor que não exigia nada em troca, apenas amava, sem o desejo carnal, né? Um amor que era sentimento puro, total. E o amor com A minúsculo, que era o amor que todos nós, seres humanos falhos, conseguimos, enquanto o amor com A maiúsculo era um amor inalcançável. Então, esse amor com A minúsculo, ele é o amor que deseja algo em troca do ser amado, que tem um desejo carnal pela outra pessoa. Então, muitas vezes vocês vão ler um texto de Camões e lá no meio do verso aparece amor com A maiúsculo. E aí não é um erro gramatical, é porque ele está falando desse amor puro, né? O amor com A maiúsculo que os seres humanos, para ele, não conseguem alcançar. E aí Camões foi responsável por escrever um dos sonetos que até hoje é extremamente lido, né, reconhecido, por isso que nós falamos de clássico. Inclusive nos dias dos namorados, até campanhas publicitárias hoje ainda utilizam esse soneto, alguns versos dele. Vejam primeiramente a estrutura, são 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, ou seja, 2 quartetos, e as 2 últimas com 3 versos, ou seja, 2 tercetos. E diz o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar por seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? E vejam que ele finaliza aí o último verso, né, com amor com A maiúsculo. Ele está falando desse amor difícil de ser vivenciado, esse amor puro. Né? Então, nós temos aí um soneto lírico de Camões que traz a visão de amor. E vejam que é uma visão universal. Ele não fala do amor dele, ele diz, não é o amor que ele sente, mas é o amor no geral. Eu escolhi um outro soneto de Camões que eu acho bem interessante, porque Camões ele produziu também essa lírica filosófica. E nessa lírica filosófica dele, ele refletia muito sobre o desconcerto das coisas, do mundo, sobre a passagem rápida, ou seja, a efemeridade do tempo. E é isso que esse soneto aqui diz. Ele diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro doce canto, e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como sorria, ou seja, já como mudava. Então ele traz aí essa mudança e ele mostra a mudança que vai no tempo, a mudança que vai na natureza. Vejo que ele faz aí que o chão era verde, coberto de neve, né? Que se era verde, depois ele ficou coberto de neve, e traz a mudança nos sentimentos e a mudança no comportamento, né? Quando ele fala da mudança da vontade, da confiança, do mal, do bem. Então vejam que é um texto totalmente reflexivo quando nós falamos na lírica de Camões, e os dois estão em forma de soneto, mostrando retomada de elementos clássicos e preocupação formal. E aí vem a outra parte da produção literária de Luís de Camões, que é a poesia épica. Para quem não lembra, uma poesia épica é aquela poesia que ela é escrita em formas de verso e com o objetivo, certo, de contar uma história. Então Camões, ele foi responsável por produzir a maior epopeia escrita em língua portuguesa. E aí essa epopeia ela se chama Os Lusíadas. É uma obra composta por 8.816 versos, que aí são divididos em 1.102 estrofes. Então vejam a extensão desse poema, que foi publicado em 1572 e narra os feitos heróicos dos portugueses.
que em 1498 se lançaram ao mar, numa época em que ainda se acreditava em monstros marinhos e abismos. Ou seja, os Lusíadas, que é a principal epopeia escrita em língua portuguesa, além de sua extensão, traz um tema que era importantíssimo na época e que ficou marcado dentro da história. Ele traz a questão da viagem dos portugueses, a busca dessa expansão territorial e econômica, e ao mesmo tempo que faz isso, ele se preocupa também em transcrever a própria história do povo português. E aí, liderados por Vasco da Gama, os lusos, quando se fala em lusos, nós estamos falando nos portugueses, ultrapassaram os limites marítimos, conhecidos, no caso, o Cabo das Tormentas, no sul da África, e chegaram até Calicut, na Índia. Tal façanha uniu o Oriente e o Ocidente pelo mar, deslumbrou o mundo e foi alvo de interesses políticos e econômicos de diversas nações europeias. Então, esse é todo o contexto do que aconteceu lá em Portugal. Ao mesmo tempo que se volta para fatos históricos relativamente recentes, as aventuras de viagem também são pretextos para narrar a própria história de Portugal, como eu havia dito. Ele traz a viagem e ele aproveita, ao longo da narrativa, para usar elementos. Por exemplo, ele vai parar em um castelo, o personagem principal, e lá esse personagem vai conversar com o rei e falar da história do povo português, nos momentos decisivos de sua formação, respondendo assim aos anseios nacionalistas da época. Por outro lado, a obra também revela as inquietações do próprio autor quanto ao sentido da busca desenfreada dos portugueses por riquezas e poder, quanto aos rumos da própria nação portuguesa. E aí é bem importante porque ele que começa a história totalmente empolgado em homenagear o povo português, percebe depois que o que é que acontece, que esse empenho de Portugal com as grandes navegações não estava relacionado à melhora do povo, e sim ao crescimento econômico de Portugal e daqueles que já tinham um poder aquisitivo muito grande. E aí a questão da estrutura dos Lusíadas, eu vou trabalhar aqui com vocês rapidinho, na questão do que vem a ser a estrutura, os principais pontos. Porém, é importantíssimo que vocês utilizem o livro de vocês ou até mesmo a internet para se aprofundar, principalmente na parte da narração. Então, a obra é dividida em 5 partes, de acordo com as epopeias tradicionais. E aí é bem interessante o quê? Quando nós falamos das epopeias tradicionais, que são textos clássicos produzidos ainda no período de Grécia e da Roma antiga, eles eram textos que exaltavam totalmente os deuses pagãos, ou seja, a mitologia grega e a mitologia romana. Camões, quando constrói os Lusíadas, ele destaca elementos da mitologia e, ao mesmo tempo, elementos cristãos. Então, ele mistura esses dois elementos dentro da sua epopeia. E aí é o ponto que diferencia os Lusíadas das epopeias tradicionais. Então, assim como toda epopeia tradicional, os Lusíadas vai ser dividido em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A proposição é a introdução da obra e aparece no canto 1. O que é isso? A proposição é a apresentação do tema e dos personagens, ou seja, o autor ele começa a produzir o seu texto mostrando sobre o que vai falar e quem vai participar dessa história. Depois vem a invocação. Nessa parte, o poeta invoca as ninfas do Tejo como inspiração. Ou seja, é o momento que, antes de começar a história, o poeta ele pede inspiração às musas inspiradoras, aos deuses, às ninfas do rio Tejo, para que ele consiga produzir a sua história. E aí vem a dedicatória, parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época. Então, ele produz o texto e dedica esse texto a Dom Sebastião. E aí vem a maior parte da história, que é a narração.
O autor narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens. E aí isso vai tomar conta do canto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então é a maior parte da epopeia. E aí nesse momento da narração, ele é iniciado no momento que Vasco da Gama, ele sai com a sua frota, né, marítima em direção às Índias. E aí, ao longo dessa viagem, ele vai se deparar com inúmeros fatos. Ele vai se deparar, por exemplo, com monstros marítimos, como o gigante Adamastor. Ele vai parar em um castelo e ali naquele castelo ele vai conversar com o rei sobre a história de Portugal. Ele vai trazer fatos importantes como a morte de Inês de Castro. Então, a narração é a parte que conta toda a história dos Lusíadas. E por fim vem o epílogo, que é a conclusão da obra. E aí esse epílogo, ele destaca bem o que eu li no slide anterior, ou seja, é o momento em que Camões, né, mesmo conseguindo o objetivo dele, construir a história, narrar os feitos de Vasco da Gama, ele reflete sobre o comportamento dos portugueses. E aí ele reflete nessa busca desenfreada por riquezas e começa a questionar: essa busca ela é para beneficiar o povo português ou é para beneficiar aqueles que estão no poder de Portugal? Então ele que começa a sua história tão empolgado em homenagear o grande povo português por meio de um texto, ele termina esse texto de forma reflexiva. Ele começa a refletir qual o verdadeiro valor dessa busca pela expansão territorial. E aí, quando nós falamos nos Lusíadas, né, vocês devem lembrar sempre que o principal herói dessa história não é Vasco da Gama, e sim o povo português. Era isso que Camões buscava homenagear dentro de sua epopeia. Né? Epopeia é essa que traz o nacionalismo, que traz a preocupação formal, né? Tudo dentro dessa história e que também resgata elementos da cultura greco-romana, né, por meio da referência aos deuses e até mesmo pelo tipo de texto escolhido, que é a epopeia. Certo, gente? Espero que tenham compreendido direitinho, né? Tarefinha de casa, façam a leitura, né? Procurem ler o máximo que vocês encontrarem sobre os Lusíadas, usem o livro de vocês, pesquisem na internet ou até em alguns outros livros de literatura. E quem tiver a oportunidade de ler os Lusíadas, é muito bom. É uma linguagem talvez um pouco complicada, né, pelo tempo em que foi escrito, mas que hoje nós já temos quadrinhos referentes a essa obra. Nós já temos outras obras que fazem referência à própria obra Lusíadas, certo? Então, até o nosso próximo encontro e não esqueçam, fiquem em casa.